Uou! Os Emirados Árabes, graças a Deus, nunca foram alvo de atentados terroristas nesse momento tão conturbado, tão infeliz da nossa humanidade. Mas Abu Dhabi foi bombardeado no sentido de notícias bombásticas nesta madrugada aqui para a gente no Brasil. Salve, gente amiga do canal Superlutas, eu sou Mário Filho e vamos lá. Charles do Bronx, fora do UFC 294. Paulo Costa Borrachinha, idem, fora do UFC 294. Na terra do Sheik, no UFC de Abu Dhabi, Paulo Costa Borrachinha enfrentaria Chimaev numa das lutas mais aguardadas de 2023, indiscutivelmente, mas como todos sabem, ele de fato passou por uma intervenção cirúrgica no cotovelo direito. Imagino que uma infecção por bactéria, estafilococcus, cortado e não enfrenta mais o Chimaev. Já estou em contato com Alan Finfou, treinador de jiu-jitsu, um dos treinadores principais do checheno, e a gente vai trazer outras informações o mais rápido possível. Charlinhos do Bronx, algumas horas antes de pegar o voo para ir para Abu Dhabi, já existia toda uma polêmica com relação à decisão dele ir praticamente uma semana antes do evento, quando ele perdeu para o Makhachev, também em Abu Dhabi. Ele se dispôs a ir em cima da hora. Existem opiniões contrárias com relação a isso, fisiologicamente, adaptação ao fuso e tudo mais. Isso por si só já era muito controverso. No último treino, no 5º round de um sparring, às vésperas de embarcar para Abu Dhabi, Charlinhos do Bronx recebeu uma cabeçada, obviamente, não intencional, acidental, e abriu um buraco de quase 10 pontos. Fala, minha família, passando para dar um recado para vocês, creio que algum de vocês deve estar sabendo, né? Eu tô fora do UFC Abu Dhabi, que vai acontecer agora, hoje no meu último treino, né, aqui no Brasil, para poder viajar. Acabei sofrendo uma cabeçada no meu treino, onde que abriu um corte muito fundo, acho que eu tomei 8, 9 pontos, alguma coisa assim, não sei direito. E é um corte muito fundo para poder lutar, para poder se recuperar nesse pouco tempo que eu tenho e para poder fazer uma grande luta. Então, né, a equipe, juntamente com a gente, com o UFC, a gente resolveu sair da luta, né, e poder ficar 100% pronto para a próxima. Todo mundo sabe da importância dessa luta. Não é só uma luta, é uma luta de disputa de título, então tinham grandes coisas envolvidas, então a gente não podia entrar por entrar. Sei que muitas pessoas vão julgar, muitas pessoas vão falar. Dana White se pronunciou também nessa madrugada, confirmou a notícia do Charlinhos lesionado, ficou nítida a reprovação dele, a insatisfação dele por uma série de motivos. Um deles é de que essa notícia jamais deveria ter sido vazada. Profissionalmente, ela teria que ter sido administrada, solucionada internamente e em direta comunicação com os caras do UFC. Porque, pelo que ficou entendido, o Dana White passa por isso todos os dias. Essas informações são as que vazam. Problemas das páginas policiais que envolvem determinados lutadores, medalhões, astros, lesões do tipo do Charles do Bronx, que abre uma avenida no supercílio à véspera de um título mundial. Essas são as que vazam e que eles fazem de tudo para que isso não vaze. Você imagina as notícias que o Dana White acorda, se é que ele dorme, e que ele tem que ficar resolvendo no WhatsApp o quanto antes para que elas sequer se tornem públicas. Por quê? Ao que parece, até para isso o Dana White e a equipe seriam capazes de solucionar o problema. Não sei de que forma seria essa bruxaria, essa mágica, se é no Super Bonder,
se é numa cirurgia plástica de dentro para fora, mas o Dana White ficou muito insatisfeito com o acontecimento, se foi uma irresponsabilidade ou não, e por terem exposto publicamente e mundialmente um caso tão grave. O Dana White acha que, assim como tantos outros problemas, até muito mais graves, ele seria capaz de resolver esse contratempo. Certamente haverá consequências. É o tipo de coisa que o Dana White, que já tem uma determinada implicância com alguns atletas, e o que o Dana White quer, por mais que ele seja no meio do MMA, talvez no meio esportivo, o cara mais realizador que eu conheço, o cara que mais faz acontecer, onde não existe realmente o impossível. Tem pandemia, está tendo pandemia, acaba o automobilismo, futebol, NFL, NBA, não acaba o UFC, faz um universo paralelo, manda fazer uma ilha, e aí fizeram a Fight Island lá nos Emirados, lá em Abu Dhabi. E aí não acaba o UFC. Então, vai dizer que o Dana White não teria solução para esse problema? 10 pontos no supercílio? Então, os problemas, inevitavelmente, vão surgir. Mas o que ele quer são soluções, e não mais e mais problemas. Um problema desse, quando vaza, vira um problemão insolucionável tarde demais. E aí, qual é a solução? É o Mateusz Gamrot, o polonês, que já está lá como substituto? Não tem tanto apelo assim, né? Concorda? Alexander Volkanovski, campeão mundial dos penas, se apresenta com 3 meses pós-cirúrgico na mão, tô dentro. Não tem locação, não tem data de pós-cirúrgico, não tem explicação, não tem obstáculo nenhum. Tô dentraço. Terminou a luta na montada, enfiando a porrada no Makhachev, louco para que houvesse um 6º, um 7º e um 8º round. O Makhachev entrando na porrada por baixo, olhando para o relógio, louco para que a luta se encerrasse. E o Makhachev, o russo do Daguestão, na ocasião, defendeu o cinturão com sucesso. Agora, o Makhachev, totalmente preparado, inclusive com o Khabib Nurmagomedov no corner, totalmente preparado para a revanche contra o Charles do Bronx. E aí pinta o destemido, o campeão dos penas, que quer enfileirar tanto o Makhachev quanto o Topuria o quanto antes. Topuria, porrada! Eu fui atrás nessa madrugada, que era de dia na Austrália, e falei com o Bernardo Treco, que é o professor de jiu-jitsu do Volkanovski, o professor que deu a faixa preta de jiu-jitsu para o Volkanovski, e ele tem algumas informações em primeira mão. O fato é que o Volkanovski não quer saber, não fez sequer o pós-cirúrgico completo, não fez treinamento algum para enfrentar o Makhachev dessa vez. Tô dentraço. Eu e Makhachev mais uma vez. Que notícia, hein? Volkanovski aceitou a luta com 11 dias apenas para ela, né? Claro que ninguém esperava que o Charles ia se machucar e ia sair da luta, porém, o Alex também não esperava, né, que isso fosse acontecer. E é óbvio, vindo de uma cirurgia, ele não vai estar 100% preparado. Tive uma conversa com o Joe Lopes, que é o head coach do Alex, hoje, e o que eu posso adiantar para vocês é que, com certeza, o Alex vai ser o Alex na luta, né? Um guerreiro, um cara com muitas habilidades e que sempre busca a vitória por nocaute ou finalização. Porém, ele não vai estar 100% preparado, né? Ele está vindo de uma cirurgia e é o que é. Basicamente, foi uma conversa de business, né, com o UFC. O tio Danny White teve que abrir a mão para eles e eles abraçaram a oportunidade. Eu vejo isso como um bom desafio muito mental para o Alex, né, que ele vai ter que se superar fisicamente, mas por que não, né? Alex já provou para todo mundo que ele é um guerreiro e mais uma vez ele vai estar fazendo o seu papel de ir lá, lutar e dar um show para a galera aí. Falou, galera?
O Joe também me adiantou que eles estão fazendo um documentário, então não posso, nesse momento, abrir muitos detalhes sobre esses 11 dias antes da luta, mas vocês vão ficar atentos aí no YouTube deles aí, que é bem legal. Dá uma olhada lá que vocês vão poder acompanhar. Falou? Aquele abraço. Os Brasil, e eu te amo.